Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, sobre os novos reforços do Mengão e também sobre a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, partida que vai acontecer nesta quarta-feira. O Mengão entra em campo, já está escalado, vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas antes, faz o seguinte, chega aqui, explode o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo, compartilhe aí no grupo de WhatsApp. Se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte, lembrando que aqui é notícias e informações do Flamengo todos os dias para vocês, tá bom? Então vamos aqui analisar nesse momento, vou deixar os créditos do vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, vamos juntos então analisar as últimas informações do Flamengo. Carioca, mas o primeiro jogo vai ser lá em Manaus, inclusive o Flamengo já está em Manaus e quem traz todos os detalhes é o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. A delegação do Flamengo embarcou para Manaus na tarde desta terça-feira, aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Então vai disputar contra o Audax, nesta quarta, a estreia do Campeonato Carioca. O técnico Tite levou 27 jogadores para essa partida contra o Audax, 6 garotos pinçados da base e o goleiro Matheus Cunha. O goleiro Matheus Cunha está só nessa primeira viagem, depois retorna para o Rio de Janeiro e vai disputar o início do Campeonato Carioca. O elenco principal de Manaus segue para Orlando, nos Estados Unidos, onde vai fazer a sequência da pré-temporada. Tem 2 amistosos para disputar por lá, contra o Philadelphia Union e também contra o Orlando City. O Flamengo levou alguns jogadores da base, mas não levou Thiago Maia e Mateuzinho. Eles até treinaram com o elenco principal na manhã desta terça-feira, só que ambos estão com saídas encaminhadas para Internacional e Corinthians, respectivamente. Com isso, eles nem viajaram, então se despediram do grupo. Não vão fazer parte do elenco rubro-negro na temporada 2024. Nos Estados Unidos, o Flamengo vai realizar esses amistosos. Depois, até o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor de futebol, Bruno Spindel, podem até encontrar com o restante da delegação, já que eles estão na Europa, em busca de mais reforços. Por exemplo, o Vinha. O Flamengo pode subir um pouco mais a sua oferta de 6 milhões de euros pelo lateral esquerdo uruguaio, já que a Roma pede 10 milhões de euros. A Roma detém os direitos do jogador, que está emprestado a Sassuolo. E o Luiz Henrique, situação difícil. O Betis quer vender o atleta, perto ali dos 20 milhões de euros. O Flamengo gostaria de um empréstimo com a opção de compra, mas é aquele olho no olho, um gogó bem de pertinho. O Flamengo tentando convencer os dirigentes estrangeiros para trazer mais reforços para o técnico Tite. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, inclusive com o Marcos Braz, tá? Falando sobre. Mas a gente mostra o time que deve enfrentar o Audax, então, nessa estreia do Campeonato Carioca, com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, ele quer ser chamado de Eric, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e o Pedro. Tá aí, então, o primeiro time de 2024 do técnico Tite. E o De La Cruz, ele já está no bid, mas ele não conseguiu ser inscrito a tempo para o primeiro jogo do Campeonato Carioca. Ô, Bubu, olhando para esse time do Flamengo, colocando o De La Cruz nessa equipe, você já imagina que vai ser a base mesmo do time? Eu acho que vai ser, né? O meio campo estrangeiro, né? O Flamengo que se cuide na Copa América, né? Com o Pulgar, né? Com a Arrascaeta, com o De La Cruz. De La Cruz é titular da seleção do Uruguaia, onde o Arrascaeta é reserva. Né? Então você vê o tamanho, a badalação. Eu acho que, em termos de jogadores, é a grande contratação dessa temporada até aqui no futebol brasileiro. Então, o De La Cruz deve jogar. E se o Tite aprovou, né? Ele não é bobo, aprovou uma contratação, certamente vai aproveitar. Tem os jogadores de beirada, a gente não viu ali nem o Bruno Henrique, nem o Gabigol, né? O Gabigol já terminou a temporada passada na reserva. O Bruno Henrique estava se recuperando numa ascensão, mas o Tite mostrou gostar muito do Cebolinha, já conhecia da época de seleção, e do outro lado, do Luiz Araújo. Então, essa parte ofensiva é um quebra-cabeça muito gostoso para o Tite, né? Ele tem várias opções. E eu acho que no mercado agora, né, o Braz, acho que tem que fazer um esforço, mas para tentar repor algumas perdas, sobretudo nas laterais, né? O Felipe Luiz, né? Rodrigo Caio saiu também. Então, tem algumas... O Mateuzinho está saindo, o Thiago Maia. Então, do meio para trás, eu acho que deveria ser preocupação maior do Flamengo no mercado, né? Porque do meio para frente... A gente viu só esse time, né, inicial aí, já é um time muito bom.
dando mais ou menos a cara do Flamengo do final do ano passado, após a chegada do Tite. Zupa, o que é que você acha dessa... Essa é a base. Essa é a base, assim... Há dúvida quanto à lateral direita, né? O Varela terminou o ano jogando e começará o ano jogando. O rubro-negro, durante a última temporada, ou as duas últimas, mas olhando mais para a última, com Wesley, Mateuzinho e Varela, ele sempre tinha certeza que o melhor era o que não estava jogando. Ou os dois que não estavam jogando eram sempre os melhores, né? E o Varela... Era o pedido, né? Era sempre o pedido, era o que não estava. Menos o Varela. Varela não era pedido. Ele chegou, jogou quando ele foi contratado há 2 temporadas, não foi bem, perdeu espaço, esteve para sair quando o técnico ainda era o Sampaoli. Foi avisado pelo Sampaoli que não seria mais utilizado. Ele ficou, o Sampaoli caiu, o Tite assumiu, começou com Wesley, depois foi com o Mateuzinho e terminou com o Varela. Então ele começa, mas essa é uma incerteza. Quem vai agarrar essa lateral direita para seguir no Flamengo? Eu tenho dúvida pelo rendimento dos citados. O Mateuzinho já está muito claro, já está em São Paulo para fechar com o Corinthians. E essa é a base, com dúvida em relação à vaga que hoje ocupa o Luiz Araújo. O Luiz Araújo é bom jogador, não acho que ele seja melhor do que as outras opções que o Flamengo tem para o setor. Mas ele é um bom jogador, o Bruno Henrique, embora não goste muito, pode jogar por ali. O De La Cruz, imagino que vai entrar de início também nessa função. Sim. Então essa é uma outra posição que pode ter algum tipo de alteração, porque os demais são esses mesmos, né? Se o Flamengo não contratar o Vinha ou o Léo Ortiz, é o Léo Pereira, é o Fabrício Bruno, é o Ayrton Lucas, o Eric teve um segundo semestre muito interessante, embora o Flamengo tenha trazido o Alan do Atlético Mineiro, que jogou muito pouco por motivos de lesão. Espero que esse ano ele consiga brigar. E a Gerson, Arrascaeta, Pedro e Everton Cebolinha. São os melhores jogadores que o Flamengo tem em termos de rendimento da última temporada. Então essa é a base, que será melhorada com poucos reforços, por enquanto um só. E esse é, no papel, o melhor time do Brasil e tem o melhor técnico brasileiro, não é o melhor técnico do país, porque o Abel rivaliza pau a pau. O melhor técnico brasileiro contratado por um clube, o Flamengo tem. E eu tenho bons olhares para o Flamengo em 2024. O fato de o Flamengo ter começado a temporada 24 já em 23, com o Tite chegando em outubro, acho que pode dar um ganho para o Flamengo de já ter um conhecimento do terreno ao longo desse ano que vai começar no futebol. Bom, falando então dos reforços, né? O Marcos Braz, ele segue em busca de reforços para a temporada 2024 no Fla. Vamos ver o que ele disse. A gente sabe que precisa de mais contratações, até pelo fato de 2 jogadores nossos grandes, consideráveis, assim, top, pararam. Então a gente está aí, a gente vai dar tudo certo. Vai ser uma janela que eu tenho certeza absoluta que vai ser diferente, mas vai ser muito boa. Eu não posso falar de Luiz Henrique porque não é só esse jogador que a gente está indo ver na Europa. A situação do Luiz Henrique é muito difícil. Foi um jogador que chegou no seu time por um caminhão de dinheiro, por um dinheiro considerável. Já tiveram outras propostas, ele não saiu. Enfim, a gente vai entender um pouco melhor qual é a situação lá, que a gente possa, de fato, trazer o jogador para o Flamengo. Mas não é um jogador que está à frente dos outros em relação a uma contratação. Sim, vai ter outro jogador também. Que deve ser o Vinha, né? Bom, é o Vinha, o Luiz Henrique e o Léo Ortiz, esses 3 principais jogadores que o Flamengo busca. Fechando 2 deles para essa temporada, tá tudo certo e fica assim, dá muito bem para o Tite fazer uma ótima temporada com eles? Com o elenco atual, se não tiver mais nenhuma contratação, já é o melhor elenco da América Latina, né? Possivelmente, né? Tem times mexicanos com poder de investimento, mas o Flamengo acho que tem um time superior no papel a qualquer outro. Comandado pelo Tite, que tem muita grife também, treinador, né, que em tese é o melhor do Brasil, com o melhor elenco. É como você pegar na Fórmula 1 o melhor carro e colocar o melhor piloto, né? A chance de sucesso é muito grande. O Flamengo no mercado, normalmente inflaciona, né, o valor do jogador. Quando vem o Flamengo e liga para alguém, né, para algum jogador, para algum clube, obviamente o preço já sobe, porque as pessoas sabem que o Flamengo tem muito dinheiro, tem um faturamento muito grande, né? Então o Flamengo fica às vezes nessas novelas. É o caso do Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz não vai jogar no Flamengo só porque o Flamengo é gigante e o time que ele se encontra é um time mais modesto, correto, hoje uma empresa, patrocina e tudo mais, banca. Então não é só a camisa do Flamengo que vai atrair. O Flamengo vai precisar desembolsar
E eu acredito que tem que ser uma coisa rápida, né? Não pode ficar estendendo uma novela muito grande. Léo Ortiz já é uma novela, né? E os flamenguistas estão desgostosos, achando que estão dificultando muito uma negociação que era para ser fácil. Então precisa chegar num meio termo, um denominador comum entre quem vende para o Flamengo não pedir um absurdo e o Flamengo também colocar a mão no bolso, já que tem bastante dinheiro para gastar. Uma última informação só em relação ao Léo Ortiz, tá? Porque a gente deu uma informação essa semana, semana passada, que ele estava treinando separado do grupo e hoje ele voltou a treinar. Então, assim, as coisas já começam a ficar ainda mais difíceis, porque na semana passada ele treinando separado, todo mundo, olha, ele tá indo mesmo para o Flamengo, é a vontade dele. Agora a gente já não tem mais essa certeza, né? O Bragantino, como a gente já falou aqui em outros momentos, o Bragantino não necessita dessa venda para fechar balanço. Então é mais difícil você conseguir vender, comprar um jogador desse clube pelo valor que você quer, né? Então é um desafio maior para o Flamengo. Esses 3 nomes, né, tanto o Léo, quanto o Matias Vinha, quanto o Luiz Henrique, é claro que eles melhorariam o elenco do Flamengo e pelo menos 2 deles imagino que chegariam como titulares ou perto disso, 2 ou 3, enfim. O que eu entendo é que, sim, se o Flamengo não contratar nenhum desses 3, a ordem, o peso de hierarquia do Flamengo nas competições não muda. O Flamengo não deixa de ser favorito em nenhuma competição sem esses 3. O Flamengo, na minha visão, ele é o principal candidato a todos os títulos que ele disputa, mesmo sem esses 3. Então, sim, não conseguiu contratar os 3 que o Flamengo sonha. Não tem problema, na teoria não deveria ter problema, pelo time que o Flamengo já tem, pela comissão técnica que o Flamengo tem. É claro que se eles chegarem, melhora, evidentemente, o elenco do Flamengo, especialmente se eles forem titulares. Mas é diferente de quem necessita contratar jogadores para elevar o seu patamar dentro da hierarquia de melhores times. O Flamengo já é. Então, se as coisas não derem certo, eventualmente, no Flamengo durante o ano, não é por falta de jogador, é por outros motivos. E o Flamengo contratou, concordo com o Bueno, o principal nome da janela, que é o Nico de la Cruz. Tá, então, são as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão movimentando o mercado da bola. E a gente viu aí, né, notícias aí sobre os novos reforços. Vamos ver o que vai acontecer. Marcos Braz e o Spindel estão lá na Europa. O Flamengo estreia nesta quarta-feira. Nós vimos aí a provável escalação. Vamos ver o que vai acontecer. Já arrisca o seu palpite aí nos comentários. Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais informações e notícias para vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.